noite, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor aqui nesse tempo. Te
Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, Paulo dando algumas instruções a Timóteo. Ele chega lá no versículo 11, dizendo: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Louvado seja o Senhor pela fidelidade que Ele tem, e a fidelidade é a sua palavra. Ele estabeleceu desde o princípio da criação e que um dia Ele iria prover uma forma de resgatar o homem caído. Então, louvado seja o Senhor, porque Ele não é homem para mentir, Ele permaneceu fiel ao seu plano e isso nos contemplou. Nos trouxe bênção e nos garante assim que, apesar de nós, ainda teremos a esperança de sermos salvos no último dia. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por toda a sua bondade para conosco. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo e precioso nome.
Te agradecemos, Pai, porque desde o princípio Tu tornaste conhecido, Pai, o Teu plano perfeito para a salvação de cada um de nós, homens pecadores, homens infiéis. Mas o Senhor, Deus, permaneceu fiel àquilo que o Senhor determinou e com isso, Deus, nos abriu as portas do céu através do Teu Filho Jesus Cristo, enviado a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar ao Pai. Deus, nós somos gratos ao Senhor por tamanha bênção, por esta graça maravilhosa, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Deus, e que, apesar de ser quem nós somos, o Senhor olha para nós agora através do Teu Santo Filho Jesus Cristo e agora, Senhor Deus, nos vê como alguém que se tornou adequado para estar na Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu santo nome eternamente por isso. Esteja, Pai, enchendo os nossos corações de alegria e de gratidão e que possamos, Deus, entoar louvores e ter uma vida dedicada ao Senhor por esta bênção que o Senhor nos concedeu e pela Tua fidelidade. Que possamos buscar ser, Deus, os mais fiéis possíveis ao Senhor e que quando cairmos, Pai, possamos lutar através da força do Teu Espírito Santo para nos reerguermos, Pai, pelas Tuas forças e assim voltarmos a trilhar o caminho de santidade, um caminho que Te agrada e que seja para sempre, para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus que é fiel. Nós vamos chamar as crianças. Aproveita para olhar. Elas têm um domingo no mês que elas participam, né? Elas ficam no culto, durante o culto. Aí, pra cá. Chama elas pra cá. Vamos pra cá. E elas têm uma música para cantar. Vai ser desse lado de cá. Hoje só estão as meninas. Os meninos estão dormindo. Pronto? Tá certinho? Elas têm um versículo para dizer. Quem conseguiu decorar o versículo? Eita, muito bem. Então vamos dizer o nosso versículo. Eu não vou falar nada. Vocês que falam o versículo. E aí? Vocês querem as duas que decoraram o versículo? Alguém vai decorar? Eu decorei o versículo. Vocês duas vão dizer uma sozinha, uma outra sozinha, depois todas juntas, certo? Tá certo? Vou botar aqui primeiro porque ele tá mais perto aqui. É falso, pois. Eita, vergonha bateu. Quer falar com a mamãe? Mamãe vai ajudar você. Mãe e filha falando. O caminho para a vida é daquele. Ela decidiu. Deixa eu ver. Vitória vai primeiro. Vai lá, Vitória. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas aquele que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10:17. Todas juntas? Querem dizer todas juntas? Vamos todas juntas? Vai, a Vitória que vai levando. Ela se Vitória, ajuda. tu me ajuda porque eu esqueci. Vai lá. O O caminho caminho para a vida Vida é daquele pecadeus. é daquele que que guarda. segue que guarda Cadê o versículo? Que guarda a a instrução. instrução. E aí? O caminho para a vida é Daquele que guarda a instrução. Mas. mas aquele que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10:17. Elas têm aprendido no culto à noite, na sala, o que é certo e o que é errado, para fazer na idade delas, né? E esse versículo que tem sido o norteador das lições, né? E tem uma música que também elas estão aprendendo, que é Creia e Observar, que todo mundo conhece.
Essa música eu cantava muito para as minhas filhas quando elas iam dormir. Né? Bem pequenininha, bem novinha, eu cantava esse hino. Eu acho que é importante que as crianças também aprendam ela. Vamos lá? Em Jesus confiar, sua lei observar, porque tudo que bênção que faz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creia observar, tudo quanto ordenar, ao fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crentes zelosos e leal. O seu rosto brilhar, seus segredos virá, seu consolo constante e leal. Creia observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir. Muitos feitos guardar, tudo quanto andar, sempre a tua vontade cumprir. Creia observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Já tudo sabe agora, né? Vamos lá? Creia observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Pode ser por aqui? Deus Criador, lá no início tudo era som vazio. Ao som de tua voz, na escuridão da luz possou surgir. E ao teu falar, bilhões de estrelas nascem a brilhar. Galáxias são formadas ao mandar. Se as estrelas te adoram, eu também. Da face vejo em toda a criação poder de um Deus que é sem limitação. Se a terra te adora, eu também. Deus de promessas, tua palavra nunca diz nada em vão. Em tua
que possamos viver vidas, ó Pai, que agradem o Teu nome e glorifiquem ao Senhor. E nessa noite, Teu Santo Espírito possa estar agindo em nossos corações, trazendo transformação, trazendo entendimento da Tua palavra, Deus. Muito obrigada, porque estamos aqui para adorar o Senhor, para dizer o quanto nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos seguir aqui na nossa leitura da palavra do Senhor, livro de Marcos. Quem puder chegar lá, por favor. Livro de Marcos. Lá para o capítulo 8. Bom, sou eu que estou ouvindo desse jeito, vocês estão ouvindo diferente aqui, né? Está melhor aqui. Som? Ok. Tá ruim? Som? Oi? É o microfone? Então vamos testando aqui o azul. Isso agora. O melhor, né? Então, para nós nos posicionarmos aqui, vou fazer uma prova hoje. Apesar de ser o culto, a gente está misturando com escola bíblica, hoje é prova, certo? A turma aqui já está acostumada com prova. Primeira questão que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou começar com uma pergunta bem difícil, depois eu vou facilitando. Vocês acham que Jesus fez uma multiplicação de pão e peixe? Na dúvida, né? Vocês acham que Jesus usou quantos pães e quantos peixes? Perfeito. Nessa que nós estudamos aqui, foram o quê? 5 peixes e... Alguém acordou? 5?
As crianças agora, eu quero ver essas crianças. Quantos peixes? Foram 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Tá certo ou tá errado? Tá certo, as crianças acertaram. Agora eu vou fazer uma pergunta para tirar o 10. Em que lugar nesse mapa ele fez isso? Não, agora é difícil. Eu reconheço. Jesus estava aqui, o ministério dele, ele está trabalhando aqui, ó, região da Galileia, certo? Ele recebeu uma grande pressão aqui nessa região, que não tem aqui o nome da cidade de Cafarnaum, uma das principais cidades aqui, onde Jesus atuou bastante. Lembrar que Jerusalém está aqui embaixo, tá vendo? Está lá no norte, na região da Galileia. E aqui ele recebeu muita pressão. Num determinado momento ele curou várias pessoas, expulsou demônios aqui nessa região de Cafarnaum. E ele vai para o outro lado, no barquinho, vai lá para Betsaida. Aquela região ali, perto de Betsaida. Aqui dá para ver, né? Essa região do outro lado do mar. Foi perto desse lugar que ele viu uma grande multidão e ele verifica que aquela multidão está como uma grande quantidade de ovelhas, 100 ovelhas, 100? Ok, a pergunta fácil, certo? E aí o que é que ele faz? Ele passa o dia inteiro brincando com aquela multidão, certo ou errado? Ele passa o dia inteiro pregando, ensinando a multidão. E aqui ele faz isso. Só que quando chega no finalzinho do dia, o pessoal do dia todinho recebendo o ensino de Jesus está com fome, né? E aí Jesus pergunta: o que é que vocês têm aí? Aí procuraram lá, encontraram quem? Gabriel? Ou um rapaz parecido com Gabriel, talvez na idade dele ou um pouquinho mais. E esse rapaz tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele entrega nas mãos de Jesus e Jesus faz um grande milagre e alimenta 5.000 crianças, certo? Muito bem, está todo mundo... Concorda, gente? Me repreenda aí. 5.000 homens é o que está registrado lá. Fora... Aí, agora tem firmeza. Fora mulheres e crianças. E a região foi essa aqui. Certo? Depois ele vem de volta, atravessa o mar aqui, quando os discípulos enfrentam aquela tempestade. E ele vem andando debaixo d'água, feito um submarino. Não. Vem o quê? Vem por cima da água, né? E ali o povo chega de volta nessa outra margem aqui, ó. Cadê? Você tem como ampliar um pouquinho? Dar um zoom aqui. Aí ele chega nessa outra margem de volta aqui. E aí chega o nosso texto aqui, que vem desde ali, o capítulo 7, certo? Tem uma discussão. Muito bem. Excelente. Excelente aí. Não, tá bom. Falta, não, desça mais aqui, ou então diminua o zoom para a gente ver mais um pouquinho. Diminua o zoom um pouquinho. Aí, tá bom. Certo? E aí, estamos aqui nessa região e ele tem uma discussão com relação à alimentação e tem a ver com limpeza das mãos. Os discípulos deles eram muito sujos, certo? E aí não lavavam as mãos e era um problema. Estou certo ou estou errado? Mas não era. Oi? O negócio é que aquela história de lavar as mãos é muito importante, lavar as mãos antes das refeições, certo? Mas nesse caso o objetivo dos fariseus era criticar, porque obrigatoriamente os judeus tinham de fazer isso pelas normas deles. E aí, como uma forma de purificação ritual, se eles tivessem tocado em algum objeto que os gentios tivessem tocado, se eles tivessem tocado em algum gentio, né? Ou alguma coisa que eles consideravam impuras, então era uma maneira de eles aspergirem, limparem ali, fazer uma limpeza ali, e a lavagem das mãos tinha esse significado também. Jesus diz que existem coisas muito ruins que vêm do coração e não das mãos das pessoas, né? Então, na verdade, ele tinha de se preocupar com o coração, com o íntimo deles, e não simplesmente com lavar as mãos, que isso não purificava ninguém. Ele tinha que se preocupar com a purificação do interior.
E aí, o capítulo 7 nos traz aí Jesus fazendo, de certa forma, agindo de uma forma um pouco desafiadora em relação a essas tradições dos homens, certo? Então ele sai daqui e ele vai para uma região que ele chama Fenícia, regiões de, as duas cidades que ele chama aí, Tiro e Sidom. Então ele olha, cidades litorâneas aqui. Esse mar aqui é o quê? Quem que sabe? Não tem aqui escrito. Mediterrâneo, isso aqui é chamado Mediterrâneo. Tem um outro nome que é dado a esse mar chamado Mar Grande. Até porque esse aqui é um mar pequeno, né? Esse é o mar da Galileia. E aqui é o mar Grande ou Mediterrâneo. Certo? Então, aula de geografia para todos nós hoje aqui, ok? Essa região aqui. E ele vem para essas regiões aqui, ó, Tiro e Sidom. Muito provavelmente, pela análise que vocês fizeram domingo passado, ele estava aqui nessa cidade, certo? Em Tiro. Tanto que quando você vê aqui, versículo 31, domingo passado a gente viu que ele de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Então ele sai daqui dessa região e vem para cá. Então aquela mulher que tinha a filha endemoniada provavelmente vivia nessa região aqui de Tiro, certo? Foi essa a conclusão que a gente chegou, porque o versículo 31 diz que ele sai de Tiro e vai para Sidom, já depois de ter acontecido aquele milagre. Então ele avança para cá. Agora, a curiosidade que devemos considerar é que essas terras aqui, que são terras fenícias, e essa região toda aqui é considerada terra fenícia, sendo Fenícia da Síria, aqui não está no mapa, mas porque está ampliado, mas aqui é a região síria, né? Da Síria fica aqui em cima. E é uma região ocupada por não-judeus, gentios, certo? Chamados gentios são os não-judeus, estrangeiros. E eram pessoas que os judeus consideravam impuras. Então, o contato com essas pessoas era um problema para os judeus. Eles tinham grande dificuldade de ter contato. Se Jesus, depois dessa discussão do que é puro e do que é impuro, inventa de chegar em uma terra de não-judeus, terra de gentios. E ele vem por aqui. Depois, o texto nos diz o seguinte, que ele sai das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Olha só o que Jesus faz. Eita, Larissa, eu preciso que suba aqui um pouquinho. Ele sai da terra de Ciro, vem para Sidom, e depois ele vem para o mar da Galileia pela terra de Decápolis. Ó, Decápolis aqui, ó. Tá vendo? Então ele sobe de Tiro, vai para Sidom e vem descendo aqui, vem por Decápolis para poder vir de volta para a Galileia, para o mar da Galileia. Olha a andada que foi. Certo? Então, teve de atravessar tudo isso aqui, descer, vir por aqui. Então demorou um pouco até chegar nessa região aqui de Decápolis, né? Decápolis significa 10 cidades. Então havia várias cidades aqui nessa região, certo? E ali em Decápolis acontece aquela cura de um surdo gago, ou surdo mudo, como alguns acabam chamando, certo? Que é curado. Então esses dois momentos aí nos remetem a algo diferente. Jesus sai da terra da Galileia, a terra dos judeus, e avança pela terra dos gentios, né? E ali ele cura pessoas que chegam para ele precisando, necessitadas, e reconhecendo que ele pode resolver aquela situação. Então traz um sinal para os judeus e para os próprios gentios e para nós hoje, como uma comprovação de que realmente, apesar de ele inicialmente ter vindo para o povo judeu, ele quer mostrar que a salvação, o evangelho, também vai alcançar os gentios, porque toda essa terra aqui era ocupada por gentios. Inclusive aqui, ó, essa região toda leste aqui, dessa descida. Quem sabe que rio é esse? O rio Potengi? Hein? Só um. Rio Jordão.
Já ouviram falar no Rio Jordão? Então, quando você ouviu falar no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, então você lembra dessa tirazinha que vem aqui lá do norte, descendo do monte lá, vem atravessando essa região todinha, cruzando aqui de norte a sul, a região aí. Ok? Então, todo esse território ocupado pelos gentios, Jesus vem atravessando, curam a mulher aqui, a filha de uma mulher, ao mesmo tempo está curando a mulher também, que ela vivia desesperada, era a filha dela, né? Tá? E essa mulher reconhece que ele é o filho de Davi, mesmo gentia. Chega aqui nessa região de Decápolis, ele cura aquele homem surdo que vieram, os amigos dele vieram para pedir ajuda a Jesus, certo? E agora, depois dessa cura, observe o capítulo 8, que é onde a gente vai iniciar esse restante dessa viagem de Jesus aqui. Naqueles dias, então, foi próximo, em termos temporais, dessa cura que ele fez aqui para esse homem surdo, nessa região aqui, sudeste aqui, ó, norte em cima, sul embaixo, leste desse lado, oeste aqui. Então aqui é mistura de sul com leste, é sul-leste, certo? É bem aqui pelo meio. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, então agora começa uma nova multidão se formando em torno de Jesus. E não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Pronto, essa foi o relato e a narrativa do milagre dada por Marcos. Agora alguém aqui, atrevidamente, falou que foi a segunda vez que Jesus fez isso. A primeira vez foi perto de onde? Cola. Não. Foi aqui. Foi numa região mais deserta. Jesus saiu com os discípulos. Eles foram comissionados. Se espalharam em várias aldeias. Quando voltaram, pregando o evangelho. Quando voltaram, diziam: agora nós vamos para um lugar deserto para descansar e comer alguma coisa. Lembram da história? Aí eles foram para uma região, pegaram o barco e vieram por aqui, ó, atravessando aqui, ó, essa região aqui, ó. Chegaram nessa região perto de Betsaida, que era a região mais afastada. Era para descansar e se alimentar. Quando chegaram lá, o que tinha? A multidão. Aí essa multidão foi alimentada. Em que região? Aqui, ó. Certo? Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora Jesus está em região de Decápolis, aqui nessa região aqui, ó. São 2 lugares diferentes. Está notando? 2 lugares diferentes. Foram 5.000 homens na primeira e 20.000 homens na segunda, certo? 4.000 homens, a dica, ó. Ó, certo? 4.000 homens aqui nessa região, com multidão. Então foram 2 momentos diferentes. Um foi lá na região de Betsaida, também era deserto. Outro na região de Decápolis, chegando ao Mar da Galileia já, certo? Decápolis, indo para o Mar da Galileia aqui, também na região deserta. Como é que eu sei que era a região deserta? Porque eu estava lá? Porque os discípulos disseram. Marcos diz aqui, ó.
os seus discípulos, versículo 40 aí, versículo 4, desculpe. Donde poderá alguém fartar-lhes de pão neste deserto? Era uma região afastada, certo? Então, observe que estamos em outro momento. Só por essas informações iniciais a gente já pode concluir isso aí. Não é o mesmo milagre, é um milagre diferente, momentos diferentes, quantidade de pessoas diferentes, multidões diferentes, certo? Agora, bem parecido. Jesus manda reunir e tal, né? Mas o que eu queria chamar a atenção não é só essa coincidência ou falta de coincidência, que são milagres distintos. Mas tem algumas coisas que a gente observa que eu queria chamar a atenção rapidamente hoje. Depois a gente pode continuar aqui com mais detalhes desse momento aí especial, certo? Então, mais uma vez, multidões chegam para Jesus. Quero destacar que essa multidão não é uma multidão de crentes, é uma multidão de pessoas, certamente muitos curiosos, muitos necessitados, carentes, precisando de alguma ajuda, porque já tinham conhecimento ou informação de que Jesus curou muitas pessoas, e até talvez o milagre lá dos 5.000, né, já havia sido espalhado por aí. Né? Estamos em outro momento aqui. Jesus já fez uma viagem lá por cima, já veio por baixo aqui e está chegando nessa região do mar, de novo uma multidão. Então as pessoas já tinham conhecimento de Jesus, não à toa se forma uma multidão, porque eles já tinham conhecimento acerca de Jesus. E não eram judeus, e muito provavelmente não eram pessoas que se converteram ao Evangelho, ou se converteram pela pregação de Jesus. Há uma pequena distinção aí, porque Jesus simplesmente diz assim, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos. São os 12 em particular, né? Então Jesus está certamente aqui sabendo o que vai fazer, tem um plano do que vai fazer, e ele não quer deixar de fora, na sua obra, na realização do seu trabalho, os discípulos dele. Observe isso aí. Ele poderia sozinho resolver tudo, mas ele realiza a obra dele, o projeto dele, o plano dele, tendo como instrumento os seus discípulos. Cabe lição para nós. Não, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer, mas ele vai usar instrumentos nas mãos dele. Ele vai usar os seus discípulos. A multidão está lá fora, carente. Lembre o seguinte também: quando a gente fala de alimento, a gente não está do pão aqui, a gente não está, ou Jesus não quer simplesmente que as pessoas entendam que ele quer oferecer um suprimento de pão para as pessoas. É esse o propósito de Jesus aqui. Ele está mostrando o que foi que aquela mulher entendeu lá em Tiro, que realmente Jesus estava vindo ali para fartar ela e a sua família de pão. Quando Jesus fala de alimentar os filhos com o pão primeiro, aquela mulher entende que realmente Jesus veio para fazer multiplicação de pão para os judeus. Por que a gente sabe disso? Porque a mulher simplesmente disse: eu só quero uma migalha. E o que ela estava querendo? Era pão? Ela estava querendo a cura da sua filha. Estava querendo a libertação da sua filha. Ela entendeu o significado dessa expressão pão, do alimento, coisa que talvez muitos não tenham entendido naquela época, não compreenderam, mas aquela mulher entendeu que o pão não significava só o alimento. Ela quis a migalha, e a migalha não era pão feito de farinha de trigo, era a libertação da filha dela, a cura da filha dela e consequentemente a dela. Ela pediu: Senhor, socorre-me. Ela nem disse: socorre minha filha. Ela disse: socorre-me, porque à medida que ela está fazendo uma obra em favor da filha dela, está fazendo em favor dela. Queria o socorro de Jesus. Aquela migalha de pão era a libertação, né, da filha. É isso. Então, Jesus, quando está falando de pão, o pão da vida e tudo mais,
ele quer mostrar algo mais, além de pão de farinha de trigo. Então aqui ele vai mostrar para o povo esse ensino, né, do pão, que significa isso aí, né, que tem a ver com o Evangelho, tem a ver com as bênçãos de Deus, com a libertação, o perdão do pecado, a salvação por meio dele. Ele é o pão da vida, que ele diz, né, aquele que traz vida, né, e comer o pão ou comer a carne tem a ver com aceitar esse Evangelho. Tudo isso a gente precisa compreender, para não ficar criando fantasia em torno das histórias que a gente vê na Bíblia, como se fosse só comer pão, né? E aqui, o nosso texto, ele diz, olha, as pessoas estavam com fome. Naturalmente, esse evento está demonstrando aqui a necessidade que as pessoas têm do alimento. Certamente, o alimento físico tinha a ver aqui, até porque Jesus estava ali, passou 3 dias com esse povo. Observe o texto, versículo 2, diz, tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Essas pessoas já estavam 3 dias ouvindo. A primeira multidão ficou quanto tempo com Jesus? Quem lembra? Quando Jesus chegou lá, a multidão já estava e ele passou a ensinar aquela multidão. Quando está na virada do dia, aí os discípulos, temos de despedir esse povo para sair por aí. Jesus disse, não, vocês vão dar de comer a ele. Passou um dia. Aqui eles ficaram 3 dias. Não necessariamente 24 horas vezes 3, né? Porque às vezes a contagem, se você começar numa certa horário da noite, depois do pôr do sol, já começa a vir um dia. Na manhã seguinte já começa outro dia. E na noite seguinte já seria um outro dia. Poderia ficar aí em torno de 24 mais talvez 12 ou 24 mais 12, 36 horas, né, mais ou menos. Poderia significar esses 3 dias aí. Eles estavam lá esperando e Jesus ensinando a palavra de Deus para eles. Então isso aí mais uma demonstração de que é um outro evento aqui, em outro momento, certo? E Jesus chama essas pessoas de, como é que ele diz aí? Tenho compaixão desta gente. Essas pessoas não eram discípulos de Jesus, eram um grupo de pessoas interessadas em alguma coisa. Certamente muitos curiosos quiseram aprender e aprenderam muito de Jesus e foram beneficiados certamente com alguns milagres, mas não eram seguidores fiéis ao Senhor. E Jesus quer realizar uma obra em favor deles e ele não vai fazer isso sem a instrumentalidade dos discípulos, daqueles que um dia receberam o chamado de Jesus, creram nele e agora são chamados a servi-lo, a agir em favor da obra do reino de Deus, do avanço do reino, que é essa pregação que Jesus faz para o povo. Ele quer ensinar algo importante para o povo, mas ele diz, vocês serão instrumentos na obra. Vocês serão instrumentos. Não devemos nos iludir em relação a isso. E Deus faz uma obra. Jesus quer fazer uma obra no seu reino, mas ele tem de usar os seus discípulos. Esse é o plano, essa é a metodologia. Quer sejam, e os discípulos são os mais variados, né? Eram 12, cada um com uma característica diferente, mas Jesus disse, venham vocês vão ajudar a fazer algo. Tem coisas que vocês vão poder fazer, outras coisas só eu vou fazer, não tem jeito. Por exemplo, os discípulos já encontraram uma grande dificuldade. Espera aí, como é que vai ser esse negócio, né? A pergunta que um faz aí, né? Seus discípulos responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Então os discípulos já colocam uma grande dificuldade aí. Você tem dois termos aí que são contraditórios, um não bate com o outro, ou um precisa do outro, vamos dizer. O pão, tem de fartar de pão. O pão significa vida, saúde, alimento, sustento, né? Vitalidade, vida resumindo, né? E o deserto
que é que você encontra no deserto? Escorpião, serpente, seca, certo? Então o oposto disso, né, de vida, é o deserto. Então os discípulos colocam esses dois elementos aí que são contraditórios entre si. Então a falta de vida no deserto e o pão que é necessário para alimentar e deixar as pessoas vivas, senão iriam morrer. Então tem essa coisa contraditória. Então às vezes se encontra, aparece uma situação completamente difícil de se resolver, não fecha a conta, porque precisa de pão, mas não tem, está no deserto. E aí, como é que vai resolver? Não tem como os discípulos resolver. Não tinha solução para eles. Então, nesse momento, tem de entrar a ação divina para realmente agir e resolver a situação. Mas tem outra coisa importante que a gente tem que considerar. Ora, era uma multidão que se formou aí. A Bíblia diz claramente que naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, então a multidão se formou. E Jesus diz assim: eu tenho compaixão dessa gente. Eles não são meus discípulos, mas mesmo assim eu tenho compaixão dessa gente. Mesmo os não discípulos recebem das bênçãos do Senhor. O apóstolo Paulo, quando estava em Listra, ele falou exatamente isso para as pessoas que achavam que ele, por ter curado uma pessoa que estava lá no chão, um paralítico, eles achavam que eles eram os deuses em forma humana. Aí ele diz: olha, vocês têm de aprender uma coisa, nós somos servos do Deus que criou todas as coisas, e Ele é bondoso para com todos vocês, conosco também. E eram estrangeiros, eram estrangeiros, distantes de Deus, acreditavam em todo tipo de Deus. Eles achavam que um era Júpiter, o outro era Saturno, o outro não sei o quê. Cada um achava que era um Deus diferente. Barnabé era um Deus e Paulo era outro. Ele disse: vocês têm que sair dessas coisas vãs, isso aí não vai dar em nada. Mas nós pregamos a vocês o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. E é Ele quem proporciona para nós as chuvas, as estações, fertiliza o solo por meio da chuva e traz essa plantação, traz a colheita, traz tudo isso de bom, que traz alegria para os nossos corações. Isso vem do Deus Todo-Poderoso, o único Deus é a quem nós devemos adorar. Então ele diz: para os maus e para os bons Deus faz nascer também o seu sol. Vem tudo dele, toda essa graça, essa bondade vem para favorecer os bons e os maus. Aqui mostra a bondade de Deus. Aqui Jesus está mostrando claramente que ele tem essa identidade com o Senhor, com o Pai, mostrando a compaixão que ele tem desta gente que não era convertida. Eram pessoas que estavam em busca lá de alguma coisa. Talvez alguns se converteram depois, claro. Mas não eram crentes em Jesus ainda. Eles eram da multidão. Era desta gente. Era esta gente que Jesus se refere aí. E pessoas que receberam da compaixão dele, a bondade dele, se manifestou em favor dessas pessoas também. Isso não está dando o direito a nós de dizermos que todas as pessoas serão salvas mesmo sem arrependimento. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que a bondade dele, a compaixão dele é tão grande que ele vai trazer uma bênção muito grande para todas as pessoas, que eram estrangeiros, inclusive, não era só do povo hebreu. Então, e outra coisa que Jesus fala: olha, eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias Jesus tem noção do tempo, ele sabe das nossas limitações, sabe do tempo que a gente consegue suportar alguma necessidade ou não. Às vezes a gente precisa aguardar 3 dias, às vezes a bênção vem com um primeiro dia, como aconteceu naquela primeira multiplicação de pão, mas aqui a multiplicação veio no 3º dia. Às vezes as coisas podem ser fora do tempo que a gente sente que é o necessário, o que a gente precisa, o que a gente deseja. Mas ele às vezes vem no 3º dia. Já são 3 dias e esse povo não foi alimentado, como Jesus fez a outra vez, de alimentar e fartar esse povo com pão. Então, 3 dias se passaram.
E ele conhece a necessidade. Às vezes o teste, a prova, dura um pouco mais, demora um pouco mais, né? Que foram 3 dias, lá foi só um dia. E mesmo assim as pessoas, curiosamente, permaneceram com Jesus. Interessante. Persistiram, estavam lá, mesmo com fome, ainda aguardaram, se seguraram, persistiram ali, próximos de Jesus. Isso é uma coisa importante para a gente compreender também. E eles não têm o que comer. O milagre ainda não havia sido feito, né? E Jesus conhece tão bem as coisas que ele diz assim: se eu os despedir para as suas casas em jejum, estavam sem comer mesmo, viu? Desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Então nós temos aqui Jesus contemplando as pessoas, mesmo não sendo seus discípulos. Contemplava e ele conhecia, sabia dos limites, fez talvez uma prova de tempo. Vamos ver até quanto tempo essas pessoas vão suportar, ver se elas vão permanecer comigo aqui mais um dia e mais um dia. Às vezes as provas vêm, a gente quer uma coisa de Deus e essas coisas não vêm de imediato. E pelo fato de não virem essas coisas, a gente desiste de Jesus, aí sai pelo deserto. E Jesus disse: se for pelo deserto, provavelmente vai perecer. Porque a quem iremos? Pedro pergunta, né? Só tu tens as palavras da vida. Então o melhor lugar onde eles deveriam estar mesmo era ali, aos pés de Jesus, mesmo aguardando o primeiro, segundo, terceiro dia. Você sabe que sempre no terceiro dia vem a glória da ressurreição, né? Mas o teste do tempo é uma coisa interessante que a gente vai observando também Jesus fazendo, né? E ele sabia que as pessoas vinham de longe. Ele conhecia aquelas pessoas, mesmo sem elas nem saberem que ele conhecia tão bem. E algumas delas vêm de longe. Alguns vieram talvez de aldeias mais próximas daquele deserto, daquela área deserta, mas ele diz: alguns vieram de longe. Se eles forem voltar para o lugar deles de origem, não vão chegar vivos. Então ele conhece de onde cada um vem. A gente pode não perceber, né? Tem aquela questão de todo o rebanho, mas ele conhece individualmente cada um, e sabe a origem de cada um, sabe que educação teve, sabe que tipo de problema está enfrentando, ele sabe que situação cada um está vivendo, ele sabe a origem de cada um, e o temperamento de cada um. Então a origem de cada pessoa ele conhece, e ele trabalha individualmente, né? Vide a situação dos discípulos, que a gente já explorou em alguns momentos, né? Alguns que eram muito rudes, como Pedro, como os filhos do trovão, né? O João e o Tiago, que eram muito rudes, muito agressivos, muito pavio curto, e foram no convívio com Jesus aprendendo a ser pessoas maleáveis, pacientes, amorosas, né? Então, de todos eles sofreram grande transformação. Então Jesus conhece e ele sabe os limites que cada um pode suportar, e agora ele diz: nós vamos fazer algo em favor dessas pessoas, certo? Porque eu tenho compaixão delas. A compaixão do Senhor leva ele a fazer coisas incríveis, inclusive morrer em favor do pecador, né? Isso é parte da compaixão do Senhor que a gente deve levar em consideração. E ele diz: agora, o que é que vocês têm? O que é que você tem na sua mão, na sua vida, disponível aí? No primeiro momento, eles encontraram só um rapaz que tinha ainda 5 pães e 2 peixinhos. E agora ele diz: o que é que vocês têm aí? Aí eles fazem a busca lá e ele diz: olha, temos 7 pães. Então, nas nossas mãos, disponíveis para nós, temos 7 pães. E lá eles tinham 5. Aqui tem 7. Mas tinha uns 2 peixinhos, e aqui tinha outros peixinhos, depois que apareceram aqui. Mas essa é a pergunta que Jesus faz para os discípulos dele. O que é que você tem que pode fazer? Porque eu quero que vocês façam. Vocês vão participar. Eu tenho algo grandioso para fazer. Eu tenho uma grande obra, eu tenho um grande projeto, uma grande missão. E eu vou fazer. Eu quero que vocês participem. A pergunta
que eu quero que vocês entendam, e olhem para Jesus perguntando a cada um de vocês: quantos pães você tem? Quantos peixes? Eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada na minha vida. Tá certo. De alguma maneira eles acharam aqui 7 pães. Se for olhar direitinho, vai achar um pãozinho lá, que pode ser útil, que pode ser colocado nas mãos do grande Criador, e ele vai transformar aquilo ali numa grande coisa. O problema é quando a gente nem quer procurar o que tem. Se esses discípulos não fizessem nada para procurar o que tem disponível ali, como ia ser? Não quero nem imaginar. Eu só sei o seguinte, que eles foram obedientes a Jesus. O que é que vocês têm? E eles foram. Da outra vez, até um deles que chegou lá, que foi André. Olha, encontramos aqui um menino, está aqui. É o que a gente achou, é o que nós temos, é o que eu sei fazer, é o que eu tenho para oferecer para o Senhor, para o Senhor fazer a sua obra. Eu quero que vocês entendam o que Jesus está dizendo para a gente. Você tem alguma coisa, tem um pão escondido aí, eu não sei onde é que está, que pode ser ofertado para o Senhor. Não estou pedindo dinheiro não, viu? Estou dizendo que você pode fazer alguma coisa na obra do Senhor. É o pão. Entende? Pode ser que você não consiga multiplicar esse pão para alimentar 4.000 homens. Nem esses homens tinham, nem esses discípulos tinham essa condição. Os discípulos mesmo já viram matematicamente que seria uma coisa antagônica. Como é que eu vou alimentar pessoas no deserto se eu não tenho pão, não tenho nada? O deserto é o contrário de pão. Somente Deus que pode fazer, fechar essa conta. E esses discípulos realmente buscaram alguma coisa, e é esse o desafio que nós temos em nossas mãos. Busque o que é que você tem aí para oferecer ao Senhor. Certo? Ofereça alguma coisa. Senhor, eu estou aqui, eu quero participar, estou em obediência ao Senhor, eu quero participar desse projeto que o Senhor tem para mim aí. E eu quero ofertar o que eu tiver aqui. Não estou falando de dinheiro. Vocês vão entender. Se o Espírito Santo falar no coração, você vai entender que eu não estou falando de dinheiro. E pode até ser. Pode até ser também. Uma das maneiras de você participar também é ofertar os seus bens, né, para a obra do Senhor. E agora Jesus manda que ele se assentasse, né, que as pessoas se assentassem no chão, do mesmo jeito como ele fez da outra vez. Aqui não fala sobre a relva, né? Lá naquele momento dos 5.000, fala-se de uma relva. Então, num lugar deserto e tem relva, significa que teve chuva recentemente. Se teve chuva, passou por um período de... Qual é a estação da chuva? Inverno. Então, se teve relva e não estava chovendo, provavelmente que estação era? Inverno. Depois do inverno? Primavera. Possivelmente era primavera naquele momento. Lembre-se, Jesus estava aqui nessa região pós-chuvas. Primavera. Depois viaja para o lado de cá. Daqui tem essa confusão toda, sobe para a região de Tiro, Sidom, vem por essa região, passa por aqui. Tudo isso não foi num dia só. Demorou algum tempo até chegar nessa região, e ele manda sentar o povo no chão. A essa altura já não tinha mais relva nessa região aí. Provavelmente não era primavera, já tinha passado primavera e estava num período já mais seco e não tinha relva aí nessa região. E seguindo aqui, ele diz, tomando os 7 pães, que era o que tinha disponível, partiu-os após ter dado graça. Né? Dado graça é uma oração tradicional dos judeus, de dar graças a Deus pelo pão, pelo alimento que é dado pelo Senhor por meio da instrumentalidade da própria terra, né? que nos favorece. Você planta e ela produz coisas. A maioria dos alimentos que nós ingerimos vem da terra. Mesmo que a gente disse, mas eu comprei lá no supermercado um enlatado. Enlatado de quê? O que é que tinha dentro dessa latinha? Diga um enlatado que parece bem artificial aí, que a gente costuma comer. Quitute. Eita, já deu até um negócio ali, né? Eu lembro dos quitutes, né? Faz tempo que eu não como isso aí, mas como é? É o quê? Só aquela latinha pequenininha assim. Mas vamos dizer que lá o enlatado foi industrializado, mas aquele alimento ali veio de um animal, certo? Sabe-se lá se veio realmente, né? Dizem que veio do animal.
E o animal é da natureza mesmo, é criado e ele se alimenta da relva, né? Do capim, da grama. Hoje em dia já não é só isso, né? Já tem outros tipos de coisas que misturam no capim, né? E aí o alimento já está meio contaminado com várias coisas. Mas tudo isso, de qualquer maneira, vem da grande graça de Deus, da grande bondade de Deus em deixar a terra fértil, capaz de alimentar até os animais, que muitas vezes servem de alimento também para os seres humanos, ainda que passe por um processo de industrialização. Não é isso? Ou então a gente vai direto na fonte, né? Direto no matinho lá, pega a graminha ali. Na hora da dificuldade, a gente deixa plantado aqui uns matinhos para caso, né? Para comer direto lá, né? Mas é isso, a terra. Então, é uma gratidão a Deus por ter preparado essa terra de uma forma tão generosa, né? Ainda que o povo prejudique muito a terra, mas é muita generosidade da parte de Deus em preparar a terra, e vem tudo dela. A exploração de todo tipo de coisa parte da terra. Pode olhar. A terra é uma bênção para nós, né? Deus preparou tudo isso para nos favorecer. Então, dá graças, né? Em virtude disso. E ele parte os pães e vão, mais uma vez, dando aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. E do mesmo jeito fez com os peixinhos que apareceram depois. Então, das mãos do Senhor sai a multiplicação, as mãos do Criador, aquele que cria. Ressalto a mesma coisa que chamei a atenção da outra vez. Não aquelas leis dizendo que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso fica ultrapassado nas mãos de quem criou todas as coisas. Ele criou pão ali, pão surgiu sem necessariamente haver tempo ali, né? Aquele processo de formação do trigo e fazer todo o preparo e fazer o pão. Não teve tempo para isso. Foi imediato ali, o pão surgiu, tudo inexistente. Não havia pão no estoque ali e surgiu. Simplesmente ele criou. E ali das mãos dele foram para os discípulos, que tinham entregado a ele 7 pães. E agora alimentam 4.000 pessoas com fartura. Com fartura. Então essa é a obra que o Senhor quer fazer. Ele quer utilizar os seus discípulos para alimentar as pessoas. Aquilo ali foi um sinal para eles, um ensino para eles de que eles, discípulos, seriam instrumentos nas mãos dele para levar o pão da vida a essa altura, né? Você encontra no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, Pedro, João, fazendo milagre de multiplicação de pão. Pode até ter feito, mas não tem registro disso. Não há esse tipo de coisa. Esse não era o propósito de ensinar que ele vai ter que multiplicar pão para as pessoas. Ele queria que as pessoas, os discípulos, aprendessem que deveriam ensinar a palavra de Deus e pregar o pão da vida, que é o Senhor Jesus, que deu a vida em favor deles. Então os discípulos agora aprendem que eles serão usados. Aprendem em termos, eles só vão ter essa segurança de que era esse o ensino mais na frente. Por enquanto eles estão sendo treinados ali no exemplo, executando uma coisa, e depois é que vão entender. Hoje nós temos a palavra escrita que já nos dá essa visão do que aconteceu depois. Depois esses mesmos discípulos vão fazer esse mesmo trabalho, não entregando um pão feito de trigo, mas entregando o pão da vida, a palavra de Deus. Eles pregaram o Evangelho para os judeus, capítulo 2 de Atos. Lá no capítulo 5, salvo engano, eles fazem esse mesmo trabalho, Pedro e João, para os samaritanos, que era um problema para eles também. Mas eles vão lá e pregam o pão da vida para os samaritanos. Mais na frente, capítulo 10 de Atos, a gente vê eles entregando essa palavra para os gentios, a pregação da palavra. E o livro de Atos vai mostrando como eles foram entregando esses pães para toda a humanidade, para todo mundo. Eles estavam aqui em território gentil, pessoas estrangeiras. Eles não entendiam bem, porque eles eram judeus. Por que ele está fazendo isso aqui?
Não é primeiro, Jesus não disse, primeiro não é para os judeus, não é para os filhos. E isso quando ele falou com a mulher lá, da Ciro Fenícia, né? A mulher que estava morando aqui. Ela disse, eu tenho de entregar primeiro para os filhos, não posso entregar para os cãezinhos, para os cachorrinhos. Ela disse, eu sei, Senhor, que primeiro vai para os filhos, eu sei disso aí, eu tenho um cachorrinho lá em casa. Não, ela não disse isso, né? Mas ela sabia como funcionava. Ela disse, eu sei que primeiro vai para eles, mas eu quero, por enquanto, uma migalha. Depois eu sei que o Senhor vai entregar para todos nós. Mas eu quero só uma migalhinha agora. Então, que é o quê? Pão de verdade? Não, a graça, a libertação. Então ele vai, ensina os discípulos em terra estrangeira, lá e aqui, mostrando que eles seriam instrumentos para pregar o pão da vida no mundo todo. Primeiramente, para os filhos, conforme o ensino dado lá para a mulher Ciro Fenícia. Primeiramente para os filhos. Quem? Judeus. Atos capítulo 2, só judeu. Capítulo 3, a mistura. 3 não, 5 eu acho. Samaritanos. Judeu misturado com gentio. Foi uma confusão para eles aceitarem isso. Depois no capítulo 10, aí pronto, começou e tornou o caldo, que aí foi para eles entenderem que os gentios seriam alcançados. Mas aí Jesus já deu o ensino aqui, mostrando que eles seriam os instrumentos para fazer essa grande obra. E eles fizeram. Depois eles entenderam que eles realmente estavam unindo, por meio desse pão da vida, judeus, gentios, judeus, estrangeiros. Ou seja, toda a humanidade seria alcançada, beneficiada, receberia dessa graça da parte de Deus. E eles no final ainda receberam, tiveram esses detalhes são importantes por alguns motivos, né? Outros são difíceis de a gente entender, mas pelo menos foram 7 cestos que sobraram aqui, certo? Da outra vez foram quantos? 12. O 12 lembra o que para vocês? Vamos lá, rapidamente para a gente encerrar. Os discípulos, 12 discípulos, 12 tribos de Israel. Tem os anciãos, lá são 24 anciãos no Apocalipse, né? Mas são 12 mais 12, né? Muito provavelmente que se tem ali a figura dos patriarcas e também dos 12 discípulos. Ele também falou de 12 tronos, que os 12 discípulos, onde os 12 se assentariam para julgar as 12 tribos de Israel. E também na cidade, na Nova Jerusalém, haverá os fundamentos, as colunas, e lá vai ter o nome de cada um deles, 12, né? Então, eles podem não ter entendido nada na hora que sobraram aqueles 12 cestinhos ali. Mas quando a gente olha no contexto geral da Escritura, a gente vai vendo como faz sentido a lição que ele queria dar, né? Da abundância que eles teriam lá e ainda os benefícios que eles mesmos teriam, a bênção especial que eles mesmos teriam, né? E aqui ele fala de 7, já é mais difícil. 7 lembra o que, por exemplo? Oi? A perfeição, né? O mundo foi criado em 7 dias, como se completa ali tudo, né? Com descanso e tudo. As 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem 7 anos de tribulação, onde ele vai fazer a purificação, e de vários outros 7 que dão a ideia de completude, de completar as coisas, de fechar, de deixar ficar integrado tudo completo, perfeito. Entende? Então a ideia passa isso. Apesar de terem sido só 7, mas esses cestos aqui eram cestos grandes, não eram cestos pequenos, eram cestos que cabia um homem. Lá em Damasco, vocês lembram da história de Paulo? As crianças sabem. História de Paulo, a conversão dele. Quem lembra? Você lembra? Vamos ver. Ele foi para Damasco para tentar prender os discípulos. Ele não era discípulo ainda. Aí Jesus aparece a ele em pleno meio-dia e ele fica cego, vai lá para Damasco e tem um homem que vai lá, né? Jesus fala com ele, aquela coisa toda, e ele vai, passa alguns dias lá sem enxergar, fica sem comer, sem beber, tudo em jejum mesmo. E aí vai aprendendo a besteira que ele estava fazendo, né? Perseguindo Jesus. Que perseguir os cristãos é perseguir Jesus.
E aí depois, quando ele termina aquele período ali inicial, aí ele começa a pregar. Faz o contrário, ao invés de perseguir, vai pregar Jesus. Aí tem uma confusão, aí quiseram matar ele. Aí o povo, aí os próprios irmãos pegaram ele e jogaram ele dentro de um cesto e desceram assim num paredão, né, como um cesto. É esse tipo de cesto, cabe um homem dentro, cesto grande, cheio de pão que sobrou. Esse mesmo cesto é o cesto que foi usado pelo apóstolo Paulo lá. Então ele mostra aí, né, a bondade dele, a compaixão dele. A gente precisa, né, enfatizar isso. Nós encontramos Jesus reconhecendo e conhecendo as pessoas, a origem, a necessidade, mas ele continua pedindo do mesmo jeito como era, perguntando do mesmo jeito como foi no primeiro milagre: o que é que você tem na sua mão, discípulo, crente, que já creu, que já se converteu, que já acredita em Jesus? O que é que você tem? Porque você vai ser usado. Você vai ser. O projeto de Deus é esse. Pode ser que você seja um coletor, pode ser que você tenha sido um pescador, pode ser que tenha sido um zelote, todo tipo de pessoa. Pode estar bem, pode estar mal, pode ter uma família grande, pode não ter. Ele não está preocupado, são os discípulos, todos eles. O que é que vocês têm? Aí cada um vai dizer: Senhor, eu tenho isso, vou fazer parte desse projeto. Ele quer que a gente faça parte, né? E ele tem um plano para a gente. E nós aqui dessa congregação, nessa região, nesse bairro, ou nos vizinhos, na circunvizinha, ou até fora, quando a gente está contribuindo com os missionários, ou nós mesmos fazendo aquelas viagens missionárias que nós precisamos retomar, com a graça de Deus, a gente vai estar participando dessa obra de Jesus. Ele tem um projeto. Vamos pedir a ele sabedoria, orientação, para que ele nos diga qual é o projeto dele, que a gente entenda e a gente: Senhor, está aqui o que eu sei fazer, está aqui o que eu tenho, quero estar nesse projeto. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a termos a mesma compaixão que Jesus teve, sermos parecidos cada vez mais com Ele, de olharmos para a multidão, para as pessoas que estão aí sem Cristo, sem salvação, e termos a mesma compaixão. Precisamos alimentar essas pessoas, levar o pão, não é ir na padaria e comprar pão, não, é levar o pão da vida, Cristo Jesus, para alimentar fartamente essas pessoas. Amém? Amado Deus, agradecemos pela sua bondade, pela sua compaixão que tem sido manifestada para alcançar as pessoas sem esperança, sedentas e famintas do pão da vida. Que o Senhor nos ajude a sermos úteis, sermos instrumentos nas tuas mãos para realizarmos a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Quero só fazer aqui uns rápidos comunicados, né? Eu pedi para a gente mudar um pouquinho aqui a data da nossa reunião administrativa. Vamos fazer no final de novembro. Aí a gente faz tanto a de novembro como a que seria de outubro, né? Aí a gente faz a prestação de contas, só para facilitar alguma logística nossa aqui. Precisamos orar, né? Nosso povo aqui, a nossa membresia está bem escassa. A gente vai ter grande dificuldade, por exemplo, para cumprir o estatuto em relação à diretoria que a gente tem de ter. Estatutariamente a gente tem que formar uma diretoria para o ano de 2023. Temos de orar a Deus para podermos fazer essa composição. E outra coisa que eu esqueci aqui foi... Sim, a programação das crianças no próximo sábado, certo? 4h30. Próximo sábado, começando a organizar algumas coisas aí para as crianças, certo? Aquela programação mensal, próximo sábado. Então vamos aí contribuir também, que muitas crianças também precisam de muito adulto, por incrível que pareça. Às vezes é mais adulto que criança para cuidar desse povo, para proteger, para não deixar sair ali, para não subir em cima
do muro e tal, né? Essas coisas assim, que precisa cuidar. E depois, se eu lembrar, eu falo mais alguma coisa aqui. Vamos ficar em pé. Quem tem... Você pega seu celular agora, né, para tirar o selfie e ver mensagem. Porque não tem. Nós vamos cantar uma música que nós cantamos domingo passado, que ainda não está no livro aqui, e a gente não vai fazer agora. Gratidão. É uma música que as mulheres estavam ensaiando. Você pega para isso o celular. Tá bom? De Raquel Lourenço. É. Procurei, filho, por favor. Nós vamos pegar no celular. Eu reenviei agora no grupo da igreja, tá bom? É a última música desse que eu reenviei agora. Eu não sei se todo mundo tá com a internet. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador.